Eu sou a Michele. E eu sou o Zizo. E você está ouvindo o Mentes Divergentes, um podcast para mostrar que para ter uma mente divergente, você não precisa ser necessariamente neurodivergente. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Mentes Divergentes. Esse podcast que promete dar o que falar, né, Zizo? Primeiros passos após o diagnóstico. Esse é o nosso tema de hoje. Como seguir, como continuar, o que fazer, para onde caminhar? A gente sente que os pais ficam muito perdidos, não é? E o autista adulto também, não é isso, Zizo? Primeiro aquilo, né? Eu recebi o diagnóstico, sofri meu luto. Para quem não ouviu, o podcast anterior foi sobre luto, né? O luto que a gente só passa depois do diagnóstico. Mas e agora? Agora para onde eu vou? O que eu faço? Né? Primeira coisa que acontece é o bombardeio de informações. É difícil, né? Todo mundo começa, você fala, ou se você começa a ler, é palpite para tudo quanto é lado. É parente se metendo, é amiga, é profissional de saúde, rede social. Professor, vira aquela salada. E assim, não tô querendo dizer que tem a coisa certa ou coisa errada, mas nesse momento é um volume tão grande de informação que você não consegue nem separar o joio do trigo, né? Você tem desde o usa aqui esse floral, ou até ou não, tem a terapia não sei das quantas, Richmond, sabe aquelas coisas? Que se você fizer... E aí você faz o que numa hora dessa? Então, a gente fica muito preocupado. Eu acho que primeiro é a gente separar. Quando é uma criança, quando é um adolescente, quando é um adulto. Porque de onde veio o pedido de socorro, né? A gente pontuar isso. Muitas vezes, começando pela criança, né? Às vezes, se é uma questão onde as crianças pequenas recebem o diagnóstico, meu ponto de vista é: os pais precisam de socorro. É o cuidado interno, né? O cuidado de olhar para si mesmo e dizer como isso cai para mim e por que isso me dá tanto medo. Os pais, eles geralmente, né, não conhecem sobre o autismo. Essa é a primeira vez que eles vão entrar nesse mundo, salvo aquelas famílias que já têm casos na família. Mas quando eles estão de frente a uma coisa nova, o medo é a principal questão, porque a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. E a busca de acalmar esse coração e saber que o autocuidado é talvez o principal passo, porque uma família desestruturada não tem para onde ir. Não sabe, não vai conseguir caminhar de uma forma organizada, né? Eu estava te ouvindo aí, estava pensando. Primeiro, não tem que ter pressa. Primeira coisa de tudo, estamos falando do diagnóstico. Recebi o diagnóstico de autismo para o meu filho pequenininho, né? Como você falou, vamos balizar no tempo, né? Primeira coisa, antes de sair correndo, procurando terapia, não sei o quê, é isso. Vamos, o que eu vou fazer com isso? Né? Se for um casal, enfim, o que esse núcleo familiar mais íntimo que cuida dessa criança, assim... Como que a gente vai lidar com essa notícia? Internamente, né? Antes de sair correndo. Como você falou, é o autocuidado. Nossa, cara, pegou muito pesado para mim. Vamos lidar com isso primeiro. Não adianta querer sair correndo, sabe? Não é sangria desatada, como dizia antigamente, né? Até para saber, para ter um alinhamento do que a gente quer buscar. Não é assim? O que os pais querem buscar? Porque a criança não deixa de ser o filho deles e não deixa de ser única. E não existe uma regra. Então, o que eu quero para essa criança? Eu continuo tendo sonhos. Talvez eu tenha que reformular algumas ideias e começar a entender que, aliás, isso serve para todo mundo, né? Que eles não são obrigados a satisfazer os nossos sonhos, as nossas vontades e as nossas projeções, e entender que eles têm o caminho deles. E entender também que cada um vai ter um tempo diferente. O pai e a mãe vão aceitar em tempos e de formas diferentes. Então o pai ou a mãe, ou talvez um deprima, o outro vai querer arregaçar as mangas e sair correndo, mas o importante é olhar um para o outro. É muito comum, às vezes eu ouço muito isso, quando a gente conversa com os pais, eles dizem assim: no momento que a gente recebeu o diagnóstico, a gente não falou mais uma palavra um com o outro por uma semana, a gente não tocou no assunto. Foi o que eles conseguiram fazer nesse momento.
E é um processo. Eu acho que respeitar esse processo é mais importante do que sair atirando. O fazer mais de uma avaliação, eu também acho importante nos dias de hoje, porque por mais que a gente saiba que os profissionais estão adquirindo maior conhecimento, aliás, está disponível, né, para aqueles que querem ir atrás, a gente sabe que também pode haver diagnósticos equivocados. Então, vale a pena uma avaliação de novo, uma orientação de outros profissionais, de uma equipe multidisciplinar, que sempre deveria ser assim e muitas vezes não é. Talvez entender melhor do que se trata, mas a partir daí saber que o caminho não é uma pressa correndo para fazer alguma coisa. Uma outra coisa que eu ia dizer é o seguinte: se é seu primeiro filho, comece lendo coisas sobre o desenvolvimento de um bebê. Não de um bebê autista, de um bebê, porque eu preciso ter um parâmetro. Às vezes eu tô achando que meu filho tá devagar, tá rápido, tá não sei o quê, e eu não tenho com base em quê? Se já é meu segundo, terceiro filho, e mesmo assim, às vezes você tem mais de um filho, eu posso dizer, uma falou com 7 meses, a outra falou com 1 ano e meio, uma fez isso, uma andou assim, outra andou em tal época. Então, primeiro que entre bebês, entre crianças assim, primeira infância, você já tem uma variedade muito grande. Veja, eu não estou falando absolutamente nada de autismo. Sim. Eu estou falando de você ser inexperiente em relação ao cuidado de uma criança. Exato. Então, antes de simplesmente virar um super especialista em autismo, vamos primeiro saber o que se espera. Sim. Né? Na regra, vamos dizer, no base. Depois eu vou ver o que tem acerca do autismo. Também acho isso importante. Porque às vezes eu vejo gente desesperada que o filho está com atraso de fala. Eu falo, cara, mas eu conheço criança que nessa idade não falava também e não é autista. Sim, eu acho que a que pega bastante é assim, a pressa. Na verdade, acho que a gente vive 2 extremos, viu, Suzy? Aquele profissional que olha, tem um atraso consistente e fala, cada criança tem seu tempo, e prolonga, né? Adia um tratamento, isso é um problema, mas também tem aquele que quer um padrão ouro nas crianças todas, e as crianças não são feitas para ser padrão ouro sempre, vai ter uma variabilidade. E é importante entender essas diferenças. Então, eu também acredito que entender dos marcos de desenvolvimento típicos, eles fazem parte dessa importância. É claro que, assim, eu vejo que o desenvolvimento da criança neuroatípica, ele sempre vai ter que ser comparado ele com ele mesmo. Mas a gente tem que ter uma referência para entender e não para sentir luto. Porque se for para sentir luto, aí também não serve, né? Porque senão a gente vai olhar só para o que falta. Ele tá longe demais, ele devia estar fazendo tal coisa e não tá, ele tá longe demais. E o propósito não é esse. O propósito é só entender que, olha, tem uma variabilidade aqui, nem todos vão falar exatamente com 1 ano, nem todos vão andar exatamente com 1 ano. Tem ali um limiarzinho de diferença, principalmente se ele é prematuro. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Não, até para poder, vamos dizer assim, filtrar o que eu estou ouvindo. Você entendeu? Se eu tenho esse parâmetro, eu tenho na cabeça, olha, tal coisa deveria acontecer em média em tal época, com 1 ano deve começar a falar umas palavras, isso em regra. Se o professor tá super atrasado, fala, não tá super atrasado, porque qualquer criança tem que falar, sei lá, 5, 10 palavras nessa altura. Então, sabe, ao mesmo tempo que também não comer bronha. Exato. Falar, como você falou, já tinha que estar fazendo isso e eu tô vendo que tá bem aquém. Exato. Vamos olhar para esse aspecto aqui. Eu tenho muita preocupação com isso, porque eu pego muitas crianças que vêm tardiamente e, assim, a gente sabe que dentro, por exemplo, do desenvolvimento normal de fala, tudo que passa de 1 ano daquilo que estava esperado, 1 ano é muito. É uma distância muito grande, a gente vai falar a palavra gap, né? Uma diferença muito grande entre o esperado e o que deveria ser. Aí, 1 ano, dificilmente a gente configura como atraso, a gente já começa a indicar algum transtorno, não especificamente o autismo, mas pode ser transtorno de linguagem, transtorno motor de fala, tem outras, mas a partir de uma certa diferença, não 2, 3 meses, 4 meses, tem que ter dá para ter uma maleabilidade, porque cada um tem realmente as suas particularidades, os pais precisam só conhecer, né? Não, e tem pessoal que pilha muito, não sei se é para vender tratamento, eu chamo de criar necessidade, né? Então, cara, viu, o tempo tá passando, o cérebro do seu filho já...
Calma, cara, calma. Isso me mata. E é verdade, neuroplasticidade é uma realidade, sim, mas isso é fundamental, vai ser irreversível? Não. Calma, é o que você está falando. Nós estamos falando de 2, 3 meses. Às vezes eu vejo gente numa angústia em cima de uma criança de 1 ano e meio. Sim. Falo, cara, 1 ano e meio não dá nem para fechar diagnóstico de autismo na minha concepção. É muito difícil, a menos que seja, né, uma situação muito mais, assim, aqueles casos mais evidentes, que demandam maior nível de cuidado, né? O nível 3 de suporte, aí ok. Mas às vezes vai ter muita gente que tá passando. Aí eu falo assim, putz, cara, eu não vou virar nada, porque eu descobri com 49 anos que eu era autista. Aí você fala, então, cara, ó, Ziz, desculpa, vai para algum banco de praça aí, porque você não dá para mais nada. Mas eu construí uma vida. Sim. Eu não estou dizendo que todo autista vai ser como eu, Michele. O que eu estou querendo dizer é que eu não preciso me desesperar em 1 ano e meio, ou 1 ano e meio do meu filho, ou 2 anos do meu filho. Eu posso me dar um tempo para me situar, porque também ninguém vai levar 5 anos para se situar, né? Você tem ali um período, como a gente falou, de estudo, de compreensão, e depois você passa a agir, né? A buscar, inclusive como você falou, assim, é importante os pais ou os cuidadores, eu sempre gosto de dizer porque a gente nunca sabe a dinâmica da família, é verdade, né? É verdade. Mas eu digo, aquela pessoa que está cuidando daquele autista, né? Se for mais de uma pessoa responsável pelo autista, tem que haver um entendimento. Que estratégia nós vamos traçar? A gente faz assim com nossos filhos. Sim. Vai pôr na natação, vai pôr no balé? Vai pôr na aula de música ou vai pôr na aula de inglês? Em que momento vai entrar no inglês? Em que momento vai entrar na música? Sim. Então, acho que tudo isso é coisa para ser pensada. Né? E não para ser imposta. Como uma regra. É muito difícil, eu ouço muito isso, a pessoa fala, e eu ouvi do profissional assim, você já perdeu tempo demais. Isso para os pais é uma coisa que vai ficar ressoando por anos, às vezes pela vida toda. Pensar que, por que eu não vi antes? Não, cada um vai ver no tempo que conseguir ver e tá tudo bem. O que tem para ser feito? Tem, sempre vai ter. A gente sabe que existe ali a poda neuronal, mas a poda neural, pode ser neural ou neuronal, ela não é o fim do mundo. Eu tenho muito medo disso, porque eu já falei sobre isso uma vez e isso é uma coisa que me pega demais. Todas as vezes que o Davi fazia aniversário, eu me deprimia. Eu chorava e eu não conseguia vibrar e nem comemorar porque ele estava envelhecendo e ele não tinha conquistado o que eu precisava que ele conquistasse dentro dos marcos esperados ou qualquer outra coisa, ou das minhas expectativas. Por quê? Porque esse bombardeio sobre a poda neural, eu falava, meu Deus, ele tá perdendo. E a gente tem que começar a parar e olhar, calma. Cada um é único, a gente está fazendo o melhor que a gente pode hoje e vamos seguir. É uma aceitação, né? E corrigindo, eu falei neuroplasticidade pensando em poda neural, eu confundi o conceito. Mas eu traria mais uma coisa. Hoje em dia as pessoas dizem que na primeira poda o autismo é totalmente diferente. Por isso que a gente mantém a hipersensibilidade que é útil para o nenê, mas que para o adulto isso sai. Então, mesmo com relação à poda, o que eu quero dizer? Quem sabe como é a poda de um autista? Entendeu? Eu tô, vamos dizer assim, eu estou afligindo os pais com uma urgência baseada no funcionamento típico. Porque para o autismo, a poda é totalmente diferente. E no espectro mais amplo ainda. Você entendeu o que eu quero dizer? Então, pera lá, as pessoas, é o que eu volto a dizer, é criar necessidade, sabe? Precisa, e eu falo, calma. Outra coisa que eu acho fundamental nesse panorama, nessa briga, né? Que eu falo, segue em tiroteio lá, os pais ficam, qual é a posição dos pais, Michele, numa hora dessa? Né? Quer dizer, parece que eles dos pais ou cuidadores, né? De quem está ali cuidando daquele autista. É a opção dele, é aquilo que ele acha que é importante naquele momento, na relação dele com aquela criança, que é a mais íntima que existe. Nenhum profissional vai ter o nível de compreensão, de intimidade com aquele ser humano do que quem está ali cuidando. Né? É claro que a gente tem que ouvir o profissional, a pessoa que estudou, que se preparou, mas quem traça a estratégia para a criança, na minha concepção, é o cuidador. É a pessoa que está ali com ela no dia a dia. Por isso que ele precisa aprender sobre
o autismo, não, mas é sobre o autismo, sobre o conceito, sobre o que é, desmistificar, perder o medo, se aproximar e se apropriar e separar o que é o autismo e o que é o filho dele. Porque quando dá um diagnóstico, parece que o diagnóstico é uma placa gigante na frente do filho dele, ele não vê mais o filho dele. Porque tudo é o autismo. Então, tudo que a criança faz é o autismo. E aí ele não consegue mais achar o filho dele. Então, eu penso que esse resgate de identificação, dizer, então, tá bom, ele tem o autismo, é dele, é parte dele, mas ele existe e ele é único. O que é que essa criança gosta? Eu costumo ouvir muito, tem crianças, muitas crianças pequenas dentro do espectro, elas gostam de letras e números, por exemplo. E aí eu ouço muito assim, esconde, guarda, porque senão ele não vai querer aprender outra coisa. E eu acho isso um absurdo, porque é justamente ao contrário. Se ele gosta e aquilo é motivador para ele, nós podemos usar essa motivação para se conectar com ele, para ele ganhar interação com o outro. Por quê? Porque o aprendizado vem pela troca, pela interação, pelo relacionamento. E se ele gosta de números, o meu papel como pai é me apaixonar por números. Por cuidador, por terapeuta, é assim, ele tem que se apaixonar pelo que a criança se apaixonou, para ter uma sintonia, e através daí ele ensinar o que ele precisa ensinar. Eu lembro que você contou um exemplo de alguém que você conversou dos jogos, né? Isso, do videogame. Que é mais ou menos por aí, você vai explicar dentro do tema de interesse dele. Então não dá para... E aí os pais, mais uma vez, né, voltar o olhar para aquela criança que é única. Parar de deixar como regra, porque o meu horror hoje na vida é quando alguém fala assim, autista? Então se autista tem que fazer isso, e é só isso que funciona. Isso pra mim é criminoso, é até assim, rude, chucro, sinceramente, porque você não olha mais o ser humano, você olha o autismo. E a gente não tem que aprender a tratar o autismo, a gente tem que tratar o autista, é diferente. Porque despersonaliza, né? Uhum. Você esvazia aquele ser humano, você esvazia o indivíduo e traz um manual padrão. Para né? encaixar. Um videocassete, né? Então, pode fazer 500 mil unidades, são todas exatamente iguais, então o mesmo manual se aplica para todos. Exato. Só que ser humano não é videocassete, né? E isso que me preocupa, Zilson, porque se a gente aplicar, a gente vai ver adultos que estão sofrendo, que vão ter os mais masking ainda, que vão saber, né? O que a gente está produzindo em série? Eu fico preocupada com isso. Que aí vem a outra pergunta, né? Qual o lugar do autista nessa conversa toda? A criancinha, como você falou, eu acho que a maior dificuldade, o que eu também ouço de relato, é sempre a questão da distância que o autista tem em relação ao mundo exterior. E aí as pessoas pegam uma ferramenta, no meu ponto de vista, falando como autista, que é o hiperfoco, e dizem que isso não pode ser usado. O ponto de força, né? Exato. Não, e é o canal. Pensa, Michele, se você põe uma cunha ali, porque a gente tende a se fechar, tende a se desligar, porque as coisas têm outro sentido para nós. A gente não tem dificuldade social, não sabe? Então você vai tender a se recolher. Tipo, isso é muito difícil, né? Vou começar a estudar piano. Você acha que você vai sair tocando e você pega, não sai música nenhuma. Não quero saber. Né? Isso não me traz prazer, alegria, satisfação pessoal, realização. Exato. Agora, eu tenho um hiperfoco, como você deu o exemplo, criança pequena lá, letras e números, né? Cara, é por aí. Então tudo vai ser letra e número. Sim. Quantas vezes, quantas colheradas dá esse prato para você comer? Vamos contar. Quer dizer, eu consigo enfiar o hiperfoco, se eu tiver habilidade, em tudo. E aí eu vou transferindo os conceitos que eu quero de uma maneira que vai ser extremamente prazerosa para o autista. Isso. Essa palavra para mim, Zizu, é essa palavra. O prazer da criança, o prazer do adolescente, o prazer do adulto, de ser satisfeito na sua própria vida. A gente às vezes sucumbe, tira isso da criança, a gente fala assim, é como se a criança não precisasse ser feliz. Né? Então, como ela vai ser feliz se ela é autista? Não, a gente precisa melhorar ela para depois ela ser feliz? Não. Ela está sendo, né, no gerúndio bem comprido, ela está sendo feliz enquanto evolui. Como? Com os interesses dela. Então, eu acho que esse é o lugar de respeito ao autista, desde pequenininho. Não tirar os estereotipias, quando ela precisa balançar a mão, que ela balance a mão quanto ela precisar, se ela precisar dar os pulinhos dela, se ela precisar correr
desde que não esteja atrapalhando, por exemplo, tá correndo na frente da sala do professor, não tá correndo na frente da igreja, do cinema, mas ele tem um local que ele possa fazer isso, não tem que cortar. E aí, Michele, quando você fala isso, as pessoas ficam tão preocupadas com o autista que corre na sala de aula. Mas que outra hora esse cara tem para correr? Se eu tenho tempo para fazer as coisas que me dão prazer, eu consigo lidar com a frustração muito melhor, porque eu tive lá minhas 2 horas de jogando Call of Duty no videogame. Então aí eu consigo ir fazer outras tarefas que para mim são mais penosas, porque eu tive meu tempo. Então, se eu dou o tempo, se eu respeito a estereotipia, se eu tenho aquele momento em que a criança pode pular, balançar a mão, enfim, fazer o que ele gostar de fazer, eu consigo, porque ele teve o alívio, porque essas atitudes, as pessoas têm que ter sempre presente, são autorregulatórias. É pra gente, vamos assim, baixar a fervura interna. Então, se eu consigo baixar a fervura, aí sobra energia para fazer outra coisa. Agora, se eu já tô ali sob pressão, aí o cara me enfia numa situação que vai me pressionar mais ainda, a chance de crise é muito maior. Por isso que eu falo, o autista, eu vejo, por exemplo, subindo um pouco, né? O autista de 10 anos, pré-adolescente, adolescente, que descobre o diagnóstico. Aí vem o pai, a mãe, o cuidador, enfim, com aquela boa intenção de falar pela pessoa. Não, vai lá, fala do seu diagnóstico, não, faça isso, faça aquilo. É normal, a gente como pai tem essa ansiedade de querer dizer para o filho o que fazer. Mas veja, o diagnóstico é dele. Ele já tem condição e ele, inclusive, ele tem que ele próprio lidar com isso. Né? Eu tenho que dar espaço, porque veja, eu me sinto diferente a vida inteira. De repente alguém me diz que é por causa do autismo. Então, pera lá, eu estou tendo que lidar com o hormônio, com as transformações da puberdade e descobrindo que eu sou um negócio aí que, na maioria das vezes, a gente acha que é um negócio muito esquisito, né? Tipo, autismo aí. Nossa, parece um monstro gigante. Então, assim, você também tem que dar tempo para aquela pessoa se situar, dar caminhos, vamos assistir um vídeo, vamos ver isso aqui, vamos aprender sobre essa condição, sobre isso, que, em vez de já ficar socando a pessoa, não, vai lá, faz isso, né? Vai lá, volta, pega, ataca, não, volta, defende. Você fala, isso é meio tumultua. Tumultua, e a gente detesta tumulto, né? Exato. Você quer perturbar um autista, é começar a mandar ele fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Exato. Já aí, não, é verdade. Não... E eu penso também, diz assim, a gente sabe que a gente aprende pela repetição, tudo bem, mas uma repetição que seja de motivação intrínseca, de desejo, e não uma repetição imposta. É igualzinho, eu vou pra musculação, estou motivada a fazer 15 séries, porque eu acredito e eu gosto. Vai o professor falar, não, você vai fazer 15 aqui, eu não vou fazer. Eu sou adulta e eu vou roubar. Eu não vou fazer. Eu falo que eu fiz 12 e eu não vou fazer 15. Porque eu não estou disposta. Aquele momento não é motivador para mim. Agora, como enfiar isso numa criança? Fazê-la repetir por repetir, sem ela entender o porquê, sem ela ter motivação. E isso é desconstruir uma identidade. Porque ela vai aprender que ela não precisa valorizar os seus próprios desejos. Ela vai aprender que ela tem que corresponder às expectativas do outro. Quem vai ser esse ser humano adulto? A gente ensinou desde pequeno isso para eles. E eu sempre gosto de fazer o paralelo com a criança típica. Eu vou ensinar meu filho a escovar o dente. Eu compro aquela Colinos amarga, horrorosa. Não existe mais. Estou falando da marca só como referência. Que arde o olho. Que arde até o olho de tão horrível que é aquela pasta de dente. Eu vou comprar aquela docinha, bonitinha, coloridinha. Do personagem. Pô, eu faço isso com a criança típica, aí pro autismo, não, vai lá, tem que fazer, porque... Gosta de número? Vamos contar, tem que ser 10 escovadas cada... Sabe assim? Traz a coisa do mesmo jeito que você faz pro filho que é típico. Entendeu? Exato. Eu vejo essa coisa de que o autismo, de repente, vem e engolfa aquela... Vamos dizer assim, aquela relação e despersonaliza. Exato. Eu estou cuidando de um autista. Não, cara, você está cuidando do seu filho, que por acaso tem um cérebro que funciona de um jeitinho assim meio divertido. Né? Porque a gente é divertido. Sim. Você estava dando o exemplo da academia. Por exemplo, o meu cérebro autista, eu adoro que o professor diga exatamente quanto, e eu conto certinho. E ele diz quanto intervalo é, e eu conto no relógio certinho o intervalo.
mas é porque isso me dá prazer. Exato. Imagina eu, TDAH, pulando lá, enquanto eu quis descansar o quê? Eu vou ter estafa, né? E são funcionamentos diferentes, e né? eu tenho que respeitar. Pra mim, eu adoro. Eu ando com a minha fichinha na academia, é sério, eu ando com a ficha na mão. Porque aquilo me dá uma segurança, porque eu não preciso decorar, eu não preciso me preocupar, e eu sigo exatamente a ordem. Se deixar, eu crio uma sequência dos aparelhos dentro da academia, entendeu? Então eu vou primeiro nesse, depois nesse, depois nesse. E eu consigo treinar, entendeu? Antes eu não conseguia fazer isso. Para mim era uma atividade absolutamente sem sentido, musculação. Musculação não fazia o menor sentido. Nunca fiz academia na vida por causa disso. Depois, me conhecendo, eu falo, aí eu crio minhas motivações. Claro, tem a questão da saúde, né, lá, mas aí eu vou nisso. Eu conto os exercícios, eu faço o quê, parará, enfim. E porque você entendeu quem você é e que você pode respeitar e usar suas potencialidades. Então, acho que o que a gente mais pega aqui, que quando a gente fala de primeiros passos após o diagnóstico, sempre pensar que essa criança continua sendo o seu filho. Né? Ela não mudou. E acho que a gente estava achando que ia falar de 3, né? No mesmo episódio, mas a gente só falou da criança. Vai ter que falar de novo no próximo episódio. Tem mais umas coisas. Né? Mas, enfim, voltando para essa criança, os pais olharem para dentro de si e reverem as crenças que eles têm com relação ao autismo, à sua criança, as expectativas sobre ela. Entender que ali as crianças não têm que corresponder às nossas expectativas, que a gente tem que respeitar o ritmo individual. E eu acho que esse é um consolo, a palavra não é um consolo, a palavra é uma acalmar o coração, né? Isso, é diminuir a angústia, diminuir essa aflição, essa coisa. Sim. E, principalmente, vamos conhecer esse cara que chegou na nossa família? Sim. Vamos dar um tempo? Quem é ele, né? Quem que é ele? E a gente tende, como pai, atropelar, né? Não, porque a gente tem, como você já falou, as expectativas sobre o que aquele ser humano é. Então vamos baixar um pouco a bola e vamos primeiro nos debruçar sobre aquele ser humano. Quem é esse cara? O que ele gosta? Para onde ele vai? O que ele quer fazer? O que ele não quer? Sim. Acho que isso é muito importante. Então, como a gente falou, num primeiro momento, os cuidadores pararem e cuidarem de si. Num segundo momento, se debruçar sobre aquele ser humano. Vamos tentar conhecer essa pessoa para, a partir daí, traçar estratégias. Eu acho perfeito. E eu acho que também esse olhar. A criança, ela tá chorando durante as terapias sem parar. Isso não é esperado, isso não é normal. Isso a gente vai ter que falar no episódio, porque acho que vai ser bem importante a gente traçar essa outra informação. Muito obrigada a você que ficou com a gente atropelou pra caramba, porque o assunto é super extenso, mas a gente faz um outro episódio falando também do adolescente, do adulto que esperar dos próximos passos. Obrigada pela sua companhia, fica com a gente. E esse foi mais um episódio do podcast Mentes Divergentes. Eu sou Michele Basso, com Zizo Porto e técnica de Paulo Amaral.